gravado, né? Então, não sei se o Renato Bacos está conectado também, não. Acho que ainda não, mas tudo bem. Bom, pessoal, então a ideia hoje é apresentar um pouco como é que vai ser a cadeira, né, a disciplina de Clínica Médica 2. Vocês sabem que a gente está enfrentando um momento muito difícil. Desde que começou a pandemia, nós tivemos que nos reinventar, né, para poder dar aulas para vocês e tentar minimizar as deficiências causadas pela dificuldade de vocês realmente atenderem os pacientes, estarem dentro do hospital, né? Então, a clínica já vem mudando antes da pandemia, nós já temos tentado modificar a clínica, nós tiramos a prova escrita, nós começamos com simulação, e com a pandemia isso ficou muito mais intensivo. E agora, então, hoje a gente tem uma nova proposta para vocês. Eu vou compartilhar minha tela só para mostrar a ideia geral da disciplina. E depois a gente vai falar mais em relação a como é que vai funcionar a simulação e o que a gente está propondo de novo para vocês, certo? Então, eu sou a regente da disciplina de Clínica Médica 2, o professor Renato Bacos da Dermato é o co-regente. O objetivo geral da disciplina é capacitar os alunos a diagnosticar e tomar decisões e medidas terapêuticas, realizando o encaminhamento pertinente das doenças de maior prevalência no nosso meio. Então, é estimular principalmente o raciocínio diagnóstico, né? Então, vocês vão aprender sobre prevalência das doenças, incidência, fatores de risco e prevenção, sinais e sintomas, fazer a lista de problemas, gerar a hipótese e fazer o diagnóstico diferencial e um pouco a respeito de tratamento. Então, plano terapêutico, princípios humanos, boa prática, o contexto social em que o paciente se encontra, saber quando precisa pedir auxílio do especialista e pedir consultoria e encaminhamento. Então, tudo isso a gente vai trabalhar com vocês. Acho que desapareceu aqui, são 7 disciplinas: neuro, endócrino, hemato, nefro, dermato, onco e infecto, que infecto deve ter ficado aqui embaixo por algum motivo. E essa é a distribuição, então nós estamos começando hoje, então essa é a forma intensiva, né? Por causa da pandemia, a gente adianta toda a parte teórica, com várias atividades teórico-práticas virtuais. Então, vocês têm 2 semanas para cada módulo, e esses módulos tem 4 disciplinas que se intercalam, então, dermato e onco, e hemato e infecto vão se intercalar. Então, nessas disciplinas, vocês vão ficar 1 semana de aula teórica com dermato e 1 semana de aula teórica com onco. Mesma coisa, infecto e hemato, né? Então, infecto essa semana, hemato semana que vem. E aqui então está toda a distribuição dos pequenos grupos e das turmas. Vocês, nas segundas de manhã, das 8 às 9h15, mais ou menos, tem a aula teórica. Então, tem as aulas todas de neuroimagem, que depois se integram com a clínica, e também algumas outras aulas das outras disciplinas. Vocês já receberam esse programa, e aqui já está o link, então, para essas aulas, sempre segunda de manhã. Nas sextas-feiras, a gente sempre vai fazer simulação, certo? A aprovação nos estágios precisa de média 7, tem peso 6 na composição da nota final, e a prova prática final tem peso 4 na composição da nota final. Então, vocês vão ser avaliados pela participação de vocês nos estágios, a participação nas discussões e principalmente na interação na parte prática, né? Mesmo que não seja a prova, a interação de vocês e a participação vai estar sendo, então, avaliada como avaliação nos estágios. O aluno vai ser considerado aprovado se tiver uma nota mínima de 7 em cada estágio e 7 na prova prática final. Essa prova prática final é uma simulação de caso clínico no final do semestre. Vocês estudam o conteúdo todo, vocês vão receber hoje isso, né? Todo o conteúdo de cada especialidade, e no final são sorteados 2 casos para fazer o atendimento simulado. Não é uma pessoa sozinha, é um grupo que vai fazer esse atendimento simulado, que vai estar sendo validado, tá? Como nota final.
Então, geralmente tem mais ou menos 20 minutos para cada um dos casos, e aí nós vamos resolver quantos alunos vão ser, mas geralmente são 4 a 5. Nós vamos ver hoje a demonstração do paciente 360, talvez a gente possa colocar um grupo um pouquinho maior, todo o grupo de vocês fazendo essa prova junto, tá? E aí vocês vão receber esse treinamento para fazer essa avaliação prática a cada semana. E depois, ainda no final, existe uma prova prática para recuperação, que tem que atingir 70%, certo? Nós começamos a mudar a disciplina de clínica médica lá em 2019, né, quando eu assumi a regência, fazendo simulações dessa forma. Então, um aluno voluntário era o paciente, ele estudava o caso, os alunos do semestre faziam toda a entrevista, então vocês não têm o resumo do caso, o paciente está ali, vocês são os médicos, vocês têm que entrevistar esse paciente, fazer a lista de problemas, o diagnóstico diferencial, pedir os exames que vocês querem para chegar nas hipóteses diagnósticas de vocês, e a partir então de um diagnóstico final, propor o que vocês sabem a respeito de tratamento, e o que a gente pode sugerir. Então, com uma grande participação dos monitores junto, então aqui tem 2 alunos entrevistando o paciente simulado e 2 alunos observando para no final comentar o que achavam que fariam diferente, né? Então, era assim que a gente fazia na clínica médica. Então, aqui o grupo todo, a liga ajudou muito, né? As ligas de estudantes, hoje a gente fez um projeto de extensão para isso, e aqui é no meio da prova, então a prova simulada, olha a felicidade dos alunos, né? Nós paramos no meio da prova, o grupo que já tinha feito, então tirou essa fotografia para mostrar que não é tortura, na verdade é uma mudança de conceito, a gente trabalhar muito mais com prática do que com uma prova de marcar xizinho, né? E aí a gente precisou migrar para um formato virtual, desde que começou a pandemia, com uma grande participação também dos professores auxiliando nisso, né? Então, vocês podem ver aqui o professor James Fleck, o professor Renato Bacos. Então, com uma forma que conseguiu substituir, pelo menos em parte, o que a gente estava perdendo em relação à clínica, né, em relação à avaliação do paciente. E aí a gente achou que não dava mais, que a gente tinha que evoluir um pouco mais, né, Canezinho? Então, eu conversei com o professor Manuel Canezin, que é cardiologista, um grande amigo, tem uma grande experiência em educação, né? Então, nós trabalhamos juntos no Ministério da Saúde lá em 2008, 2009, né, Canezin? Justamente numa proposta de fazer educação pelo país inteiro nas nossas áreas, mas a partir daí o Canezin tem uma grande evolução também, não apenas na cardiologia, como um programa de educação maravilhoso, virtual, chamado Paciente 360, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso momento agora, e eu acho que é uma coisa que não é só para a pandemia, que veio para ficar, porque é um grande ganho para os alunos e para nós, como professores também. Então, o Canezinho vai falar um pouco sobre isso, né, Canezinho? Obrigada por estar aqui. Depois o Fabrício vai nos mostrar, junto com os alunos, como é que vai funcionar. Canezinho, é contigo. Obrigado, professora Sheila, obrigado, professor Renato e todos aí, professores que estão presentes que eu ainda não conheço, os alunos da Federal do Rio Grande do Sul, uma universidade que eu gosto bastante, que é uma universidade exemplo aí no país, né? Uma das boas universidades do país, e essa ideia que a gente vai falar um pouquinho aqui rapidamente, eu vou fazer uma pequena introdução, 15 minutos, 10, 15 minutos, de o que é o modelo de ensino ao longo desses últimos 10, 20, 30 anos, vamos dizer assim, e como que nós chegamos ao paciente 360 e por que nós chegamos ao paciente 360, né? Como a Sheila falou, a gente trabalha com ensino há mais de 20 anos, né? Eu estou ainda como professor titular de cardiologia na Universidade de Londrina, e a gente vem fazendo um trabalho para tentar mudar um pouco aquele modelo antigo do PBL, que é o Problem Basic Learning, que vocês podem ter tido ou não aí, que é muito, muito focado em papel, que começou mais ou menos há 30, 40 anos atrás, há 50 anos atrás, né, em McMaster e principalmente, né, e na Holanda, e esse modelo existe, é necessário, é bom, mas ainda existe, mas nós temos hoje tecnologia, temos hoje outras ferramentas que podem aprimorar esse modelo, como tudo vem sendo aprimorado no mundo, e muito mais agora nessa pandemia, né, pessoal? Então, eu vou compartilhar a minha tela, e logo após, o professor Fabrício
que também trabalha com educação há muito tempo, é uma pessoa que tem uma experiência em metodologia ativa também bem grande. Ele vai apresentar a ferramenta, vai fazer, na verdade, né, professora Sheila, 2 casos rápidos, não vão ser casos demorados, porque a ideia aqui, o tempo que a professora Sheila colocou, entre 1h15 com vocês, né? Então, ele vai apresentar um caso em 20 minutos, 15, com alguns alunos que vão debater, para mostrar o modelo que a professora queria que mostrasse, apresentasse o modelo, e nesses 2 casos, depois ele vai comentar um pouquinho de gamificação, falar um pouquinho qual que é a proposta também, mais específica, técnica ali, mais no paciente, no modelo que é proposto, que a gente vem fazendo hoje, está em quase 23 universidades já no país, começou há 1 ano e meio, está em 2 universidades na América Latina, no Chile, já está na Universidade de Coimbra, em Portugal, e ainda a gente acredita que seja um modelo bem interessante para oferecer de modo exponencial um treinamento humanizado, que é o que mais interessa de forma remota, sincrônica e assincrônica. Legal? Então, vou compartilhar minha tela, peço licença. Deixa eu só... Eu acho que eu preciso ter liberação, Sheila, para compartilhar minha tela. Aqui, deu. Acho que Perfeito. deu, né? Deu. Assim, se todo mundo estiver vendo, me sinaliza, por favor. Tá vendo? Sim, então, estamos vendo. Obrigado. Então, assim, a ideia é que a gente possa, de forma objetiva, mostrar aqui o que é essa metodologia que a gente vem propondo há 2 anos, mais ou menos. Começamos a trabalhar com isso há quase 10 anos. Nos últimos 5 anos, nós construímos esse modelo de paciente, que é um modelo humanizado, porque até então a gente tinha muita dificuldade em entender como é que eu vou poder ensinar os alunos, né, com o mais próximo possível da realidade. Nós temos que entender, né, pessoal, que nós estamos falando de simulação. Simulação é simulação, real é real. Real, nós só vamos ter no hospital com a mão no paciente, que todo mundo tem que ter aqui. A melhor forma de ensino não tem outra forma. A melhor forma e a forma que todo mundo tem que passar. Mas se eu posso hoje, antes de vocês colocarem a mão no paciente, ter uma simulação próxima da realidade, uma simulação que seja exponencial, que você possa acessar de qualquer parte do planeta, eu não digo nem da casa, do hospital, que possa acessar no ambulatório, que possa acessar no Chile, possa acessar em Portugal, que possa várias pessoas acessarem ao mesmo tempo, que você possa retreinar e não ser um avatar, melhor ainda. Então, a proposta é essa, que a gente possa chegar ao modelo de simulação mais próximo da realidade, que não vai ser a realidade, isso com certeza. A realidade é só no hospital, e é assim que a gente tem que aprender, mas a gente vai preparar vocês para errar o menos possível dentro da realidade. É isso que a gente vem conversando, que a gente conversou com a professora Sheila, com o professor Renato, para que, a hora que vocês colocarem a mão no paciente, a chance de erro diminua bastante. E vocês saiam um pouquinho do papel. Já que nós estamos com toda essa tecnologia, né, pessoal, vamos sair um pouco do papel e vamos utilizar a tecnologia que vocês tanto utilizam. Então, essa é a proposta. E essa tecnologia não vem substituir da noite para o dia a aula expositiva. Não, eu não vou falar aqui que a aula expositiva não serve mais para nada. Que a professora Sheila deu uma aula expositiva ontem, está tudo errado, ela não vai poder dar mais essa aula expositiva. Não, pelo contrário, a aula expositiva ela é necessária, ela está presente há séculos no ensino e ela vai continuar presente. Só que nós temos que entender que não dá mais para ficar só com a aula expositiva e vocês conectados na aula expositiva praticamente 80%, 70% do tempo trocando o WhatsApp, que é o que acontece. Eu fiz isso, eu faço isso, quando eu estou em congresso sentado numa aula expositiva, eu troco um monte de WhatsApp com um colega até que está do meu lado, né? Então, assim, é uma dificuldade muito... Sem ser o WhatsApp que eu troco, um jeito está do outro lado do mundo, quando eu estou em congresso fora, quando eu estou... Então, assim, isso é uma realidade. E a retenção minha nesse congresso, quando eu estou assistindo a aula, acaba sendo 10%, 15% nas melhores pessoas, que conseguem se engajar ao máximo. Por isso, essa aprendizagem passiva, que é a transmissão do conhecimento, ela fica muito embaixo na taxonomia de Bloom. Ela fica aqui no lembrar, no entender. Nós precisamos que vocês criem e avaliem processos, que vocês sejam transformadores desses processos. Para isso, eu gosto muito dessa frase da professora Lilian Bach, que é uma educadora da USP, que ela fala que a metodologia ativa é uma estratégia que vocês têm muito aí, a professora Sheila já mostrou isso, que vem fazendo, né? De alunos na construção do processo de aprendizagem de forma flexível, interligada e híbrida.
Eu gosto muito dessa palavra agora, híbrida, porque híbrida vai fazer parte da vida de todos nós pelo resto das nossas vidas. E tomara que a gente aprendeu a custos grandes a utilizar isso que nós estamos utilizando. Há 2 anos atrás, gente, vocês lembram, se a gente abrisse uma aula online, todo mundo ia me chamar de louco. E eu tentava fazer isso e continuava me chamando de louco. Na UEL, em outras vezes, falavam que eu era picareta, que eu não queria dar aula, que eu queria simplesmente ficar em casa apresentando negócio, que eu não queria ir nas classes de aula, que era um absurdo, né? Gravar uma aula online. Então, isso, graças a Deus, mudou e a gente incorporou isso à tecnologia. Então, nós incorporamos O que é tecnologia, né, pessoal? Vocês sabem muito bem. É um meio para alcançar um objetivo, né? Tecnologia não serve mais para nada se você não construir ela para alcançar um objetivo. E o que é inovação? É a maneira que eu mudo a forma de que eu estou atuando, só que de forma rápida e dramática. Ou seja, eu não posso ter uma inovação. Eu gostei muito do que a professora Sheila comentou há 3 dias atrás, em 10 dias, a professora Sheila implantou isso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ou seja, inovação. Não adianta a gente implantar, por exemplo, a 360 ou qualquer outra forma de implantação e demorar 2, 3 anos. Aí não é inovação. Aí passa a ser já uma implantação lenta e ok, é muito bom também, mas não é mais uma inovação. Inovação é aquilo que você faz de forma rápida e que você traz processos de maneira dramática e que mudam, que impactam a diferença do projeto. Então, e essa inovação a gente chama hoje da metodologia, um nome que nós estamos criando aí, chama inovativa. Não é metodologia mais ativa de ensino, e sim uma metodologia inovativa. E a ideia é isso, com a aprendizagem ativa, que vocês já têm aí muito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já vem sendo feito, um questionamento, experimentação, que vocês têm o tempo todo. O PBL, a gente conhece bastante isso, começou lá na UEL há 20, 25 anos atrás, e hoje está, né, começou, como eu falei, em McMaster, em Harvard, na Holanda, e já está em muitos lugares. O TBL, o CBL, né, o Peer Instruction, são metodologias de ensino que vocês devem ter aí, de aluno para aluno, vocês discutem. Simulação presencial com manequim, que é muito importante, né, eu sei que está sendo implantado um laboratório de simulação aí novo na Universidade do Rio Grande do Sul, que é fundamental hoje. Gamificação no adulto deve estar chegando também para vocês aí. Fundamental também você trabalhar com gamificação, porque isso estimula o processo de aprendizagem, e simulação com digital com avatar, né, que também é interessante, mas é um processo que deixa um pouco a humanização do lado. Então, todas essas são metodologias de ensino, são ferramentas de metodologia ativa, existem mais de 150 ferramentas de metodologia ativa de ensino. É importante a gente escolher algumas para a nossa universidade e ficar bem treinado com ela. Mas existe o que a gente chama do caminho de aprendizagem nas gerações. E vocês estão, pessoal, aqui. Olha, eu não vou nem ler todas as gerações, porque não tem ninguém de geração muito baixa aqui, né? Vocês estão na geração Y e Z. Vocês são interativos e multimodal. Não adianta eu ficar só fazendo um modelo de ensino formal e estruturado, que eu não vou alcançar vocês. Eu posso até ter, né, um modelo participativo que começou com o PBL. O PBL era um modelo participativo que começou há 50 anos atrás, né? Era um modelo um modelo bem interessante. Só que eu preciso evoluir hoje para um modelo interativo e multimodal, principalmente, que é a geração de vocês que está aqui nessa geração Y e Z. E para isso, eu preciso ter, né, pessoal? Eu preciso ter um ensino que possa gerar uma aprendizagem médica em movimento e interação. Então, isso que a gente propõe nesse modelo, né? Que a gente propõe, e é um modelo construído em neurociência pelo processo AIDS. Então, só para rapidamente mostrar para vocês, isso não interessa muito para vocês, mas é bom vocês focarem nisso, pessoal, porque toda vez que vocês quiserem aprender, né, pensem nessas 4 letras, né? Que primeiro, eu preciso gerar alguma coisa que gera atenção para vocês. Lembrar que a atenção inspira em 5 segundos na maior parte dos alunos. Aqui vocês já devem estar tomando água, café, ainda mais em casa, né? Já devem estar, de repente, alguns com o WhatsApp ligado, outros... Então, se eu não falar alguma coisa diferente, essa atenção já em 5 segundos caiu. Se eu não chamar a atenção de vocês de alguma forma, se eu não interessar vocês por alguma coisa, então o A é de atenção. Em 5 segundos só. Então, eu preciso gerar alguma coisa que gere essa atenção. Eu preciso também gerar insights para vocês que tem um significado pessoal. Se eu não colocar alguma coisa que vocês vão poder utilizar, se eu só ficar mostrando slide, logo vocês vão parar de prestar atenção em mim. Então, eu preciso gerar insights, eu preciso dar emoção para vocês. E como é que eu dou emoção para vocês? Não tem outra forma, né, pessoal? Emoção, eu preciso ou contar piada, que não dá para ficar contando piada aqui o tempo todo, ou fazer vocês chorarem,
que também não dá para ficar contando tragédia, ou colocar paciente, ou colocar, aqui na medicina falando, né? Eu preciso colocar humanização, eu preciso mostrar para vocês a cara desse paciente chorando numa doença, eu preciso mostrar para vocês a dor desse paciente numa angina, eu preciso mostrar para vocês o lábio dele, a rima desviada num AVC, né, professora Sheila? Tentar mostrar alguma coisa que gere uma emoção para vocês e vocês vejam que aquele paciente está sofrendo ou está contente. Essa interação é muito importante no aprendizado. E eu preciso que esse aprendizado seja em etapas. Spaced, né? Eu preciso que ele não seja uma única vez eu aqui falando com vocês. Eu preciso que vocês tenham essa interação comigo, eu preciso que vocês façam essa interação sozinho, eu preciso que vocês vejam uma aula expositiva da professora Sheila, eu preciso que vocês façam uma discussão com o Dr. Renato depois, eu preciso... Então, precisa ter multi-etapas para gerar um aprendizado deep learning, que nós falamos, um aprendizado mais profundo. Então, esse é o modelo do Paciente 360, que é um modelo onde nós vamos construir, sair dessa aula online híbrida, né, que trocou. O que aconteceu muito no país, né, pessoal? Vocês saíram da classe de aula e vieram para o computador. Não mudou nada. Aliás, piorou, porque em casa vocês estão de pijama muitas vezes, vocês estão com barulho, né? Então vocês estão menos concentrados. Então, a retenção que era 15% passou a 5%. Né? Tem o cachorro latindo, tem a vizinha brigando. Isso é normal, né? É o dia a dia nosso em casa. Então, não dá para simplesmente trocar a aula presencial pela remota e simplesmente eu ir para frente do computador e dar aula para vocês no Zoom Meeting com 50 alunos lá atrás olhando a aula. Isso só piora o ensino, isso só piora. É o que nós temos para hoje, concordo, né? Não tinha outro jeito, mas eu preciso agregar valor àquilo que o potencial da rede nos dá. Olha o tanto de coisa que a rede, né, que a internet nos dá. Eu preciso utilizar isso para fazer essa interação com vocês, ou seja, eu preciso fazer com que combinar o momento sincrônico, né, com ofertas e experiências assincrônicas. Então, eu preciso fazer com que a rede, a internet nos passe isso, e é isso que a gente constrói nos processos. Ou seja, eu costumo falar, né, pessoal, que o tempo em sala de aula com os alunos é muito precioso para se dar aula. Né? Eu ficar numa sala de aula com 50 alunos, mostrando os mesmos slides que eu mostrei para eles, para os outros anteriores, no ano passado, é triste. Né? É necessário, às vezes, ter uma conferência, é importante, mas acaba sendo retenção muito pequena. Eu prefiro que os alunos assistam a aula em casa, online, e depois eu vá para a classe de aula, discutir esses 40 minutos com os alunos, a aula que ele assistiu, e tirar a dúvida deles. Né? Então, assim, isso é muito mais proveitoso, isso faz com que eu atinja uma construção do aprendizado. Né? Então, para completar... Acho que tem um microfone ligado aí. Só para completar sobre a aprendizagem, o processo é transformar, ou seja, eu preciso fazer com que essa transformação ela venha em redefinição. Esse é um autor, o Pontedura, que ele coloca a tecnologia com a aprendizagem, no começo ele coloca em substituir, ou seja, que é aquele processo onde a tecnologia não agrega valor nenhum à tarefa, que poderia ser feita sem o seu uso, ou seja, eu vou trocar um slide, está aqui embaixo na taxonomia de Bloom, pessoal, lembrar e entender. Eu vou trocar um projetor de slides que vocês nunca viram, né? Eu e a Sheila com certeza vimos já isso, né? E usamos, né? E outros professores que estão aqui, usamos até, às vezes, transparência, né? E é muito bom, é o que tínhamos e é necessário, às vezes, o mesmo slide por 2, 3 anos, né? Eu lembro, quando eu tive, né, quando me formei, o professor vinha aquele carretel de slide, colocava, ele tinha esse carretel de slide há 5 anos, ele não mudava o slide, há 10 anos não mudava o slide. Então, o que acontece agora? Você troca pelo PowerPoint, ainda continua lá embaixo, você substitui, né, assim, está ainda no melhorar, a tecnologia não agrega o que poderia ser feito sem seu uso. Quando eu faço o seguinte, eu aumento, a tecnologia agrega algum valor, mas ainda continua embaixo na taxonomia de Bloom, em vez da biblioteca que o professor manda você consultar, ele manda você consultar no Google. Agregou valor, sem dúvida nenhuma, mas ainda não teve mudança tecnológica, ainda está aqui embaixo no aplicar e entender da taxonomia de Bloom. Começa a melhorar, olha que eu alcanço o analisar e o avaliar. A hora que eu subo, vocês entram numa fase de aprendizagem onde vocês começam a pensar mais, a analisar, avaliar esse paciente, saber como que esse paciente chegou a esse sintoma, por que ele chegou a esse sintoma, né? Levantar hipóteses diagnósticas. Então, vocês começam a pensar sozinho, construir esse raciocínio. Ou seja, aí eu preciso de algumas ferramentas que possam auxiliar
nesse M aí do Ponte Dura, né? Ou seja, essas ferramentas, elas vão fazer com que a gente possa fazer uma classe de aula invertida, por exemplo, né? Ela usar o computador na própria sala de aula que vocês usam, o ensino híbrido, né? Nós vamos ter processos de ensino personalizado, nós vamos ter realidade aumentada, microlearning, classe de aula invertida, então tudo isso acaba entrando no avaliar e no analisar. E, por final, o redefinir, que é onde nós queremos chegar, que é transformação do aprendizado. A tecnologia permite novas atividades que antes eram impossíveis sem ela. Eu vou trazer vocês aqui no alto, nós vamos tentar trazer pelo menos, né? Nós vamos oferecer oportunidades de vocês entrarem no alto dessa taxonomia de Bloom, onde vocês vão avaliar e criar processos, né? E aí, em pouco tempo, vocês vão reter um aprendizado mais profundo do que eu simplesmente apresentar uma aula com PowerPoint ou eu apresentar uma avaliação, uma transmissão de aula expositiva no Ubuntu, que é necessário também, que complementa esse processo. São processos complementares. Mas, como eu tenho essa tecnologia, eu vou utilizar ferramentas como essa, o Paciente 360, que vão trazer para vocês uma realidade muito mais próxima, né, vamos dizer, da realidade, eu costumo falar, né? Vocês vão estar aí muito mais próximo da realidade, do dia a dia que vocês vão ter, né, um processo de aprendizagem que envolve o processo AGES, né? Que vocês vão ter emoção, vão ter multietapas, capacidade de ter multietapas, vão ter insights próprios, vão trazer significado para o aprendizado de vocês. Então, eu quero trazer vocês aqui, nós queremos, a universidade, né, com agora a Federal do Rio Grande do Sul, com a professora Sheila, trazendo o processo, né, isso não substitui o professor também, né, pessoal, a gente tem que lembrar que a ferramenta principal no ensino é o professor, isso é uma ferramenta, se o professor não for capacitado, não entender a aula, não treinar, e se o aluno também não for capacitado, não for interessado, não estudar, o aprendizado também, ele vai por água abaixo, né, então, a ideia é trazer que os alunos sejam transformadores e redefinidores, ou seja, que eles transformem e redefinem, e a tecnologia ela vem para isso. Portanto, a gente fez esse processo, eu não vou entrar em detalhes, em estudos pilotos, né, que aumentou o nível cognitivo, isso tanto na Escola Paulista quanto na UEL, e fez com que os alunos avaliassem um processo de ensino muito alto, né? Um NPS quase em 95%, o que é uma coisa muito boa no aprendizado e mostrando que a ferramenta ela tem um processo de ensino. Portanto, só para encerrar e deixar o professor Fabrício apresentar, os processos se mesclam, né, pessoal? Começou há muito tempo atrás, como vocês estão vindo aí, no lançamento da medicina, né? E logo depois começou a metodologia ativa, né? A metodologia não ativa, passiva, perdão, né? As simulações, né? Em laboratório até com cadáveres, que antes aconteciam simulações antes, né? As aulas expositivas mais modernas, né? E agora a gente tem aí o processo de simulação presencial, que é muito importante para treinar habilidades psicomotoras, e agora a simulação digital, virtual, humanizada, onde você vai complementar o ensino com o processo de aprendizagem como um todo, com mais uma ferramenta que vai agregar valor a essa aprendizagem. E essa não é substituir a aprendizagem, é agregar valor com mais uma ferramenta. Só para terminar, eu queria deixar essa frase aqui que eu gosto bastante, né, que foi há 171 anos, né, por incrível que pareça, que foi do William Osler, que é o pai da medicina moderna, né, pessoal, que é o cara que começou o ensino, que, assim, Quem não consultou muito sobre ele ainda, que consulte, que leia as frases dele, que leia os pensamentos dele, que vocês vão gostar bastante como médicos, né? E ele diz que a velha arte, né, a velha arte de ensinar, né, ela não pode ser substituída, né? O professor não pode ser substituído, mas ele pode incorporar nova ciência na educação, né? E ele falou isso há 171 anos. E eu trago agora, que falou isso o ano passado, né, o CEO da Google, o Pichal, que ele fala, a tecnologia não vai simplesmente não vai melhorar a educação, mas ela pode ser parte desse processo de melhora na educação. Então, para vocês verem que são duas frases muito parecidas, né? Uma falada 180 anos atrás, quase 170 anos, e outra falada agora nessa geração Y. Então, é basicamente isso, professora Sheila, professor Renato. Acho que eu vou deixar com você, se tiver algum comentário, senão o professor Fabrício logo entra. Deixa eu só substituir aqui. Obrigada, Canezinha, excelente. Pessoal, a ideia é essa, então não quer dizer que vocês não precisem de aula teórica, porque ninguém faz simulação sem conhecimento, então vocês têm que ter
conhecimento do conteúdo para poder fazer a simulação. Vocês não vão aprender por osmose isso. Então, algumas aulas vão ser teóricas, né, com momentos para discussão das dúvidas de casos, né, mas a ideia é que a gente possa trabalhar muito também com a simulação para estimular o raciocínio de vocês. O caso não vem pronto, vocês é que, como médicos, vocês vão criar, então, o ambiente como se fosse um paciente mesmo, para vocês entrevistarem, pedirem exames e criarem as hipóteses, tá? Então, nós temos os alunos voluntários agora, o Fabrício vai nos auxiliar. Fabrício, muito obrigada, agora, então, simulando com os alunos, e eu vou chamar, então, o Eduardo Friedrich, o Guilherme Garcia, a Laura Lacroix, o Ângelo X, a Marilza Valejo e a Clara Marasquim, para participar, então, dessa demonstração simulação com o professor Fabrício. Bom dia a todos. Bom dia, Sheila. Bom dia, Canezinho. Bom dia a todos os professores e alunos. Para mim, uma satisfação muito grande poder estar participando de vocês, dessa dinâmica e mostrar um pouco daquilo que a gente vem trabalhando nos últimos 5 anos e da dinâmica que a gente tem introduzido na faculdade. Então, nós temos aqui alguns alunos que se voluntariaram a participar conosco, já bati um papinho com eles antes para falar um pouquinho da dinâmica, mas o que vai acontecer é que nós temos um paciente aqui que ele está aguardando para ser consultado e eles vão me ajudar nessa consulta, tá? Então, Ângelo, Clara, Eduardo, Gabriel, Marilza, Laura, Guilherme, vocês podem ficar com o áudio aberto, tá bom? E vocês podem interagir com o paciente a qualquer momento, tá? E isso é um desafio muito grande de a gente fazer, porque nesse momento eu estou aqui com um paciente e esse paciente precisa de atendimento e vocês vão me ajudar a atender esse paciente. Muito bom. Então, quem chegou aqui para mim, olha, ele está aqui do meu lado, é o paciente seu Agenor, ele tem 80 anos, pessoal. Ele é homem, aposentado, e ele chegou aqui para mim com uma dor no peito, tá? Seu Agenor, o que está acontecendo, seu Agenor? Tem uns 3 dias que eu estou com uma dor aqui no peito. O Agenor está, então, há 3 dias com uma queixa de dor no peito. E aí, pessoal, vocês gostariam de saber mais alguma coisa dele? Eu gostaria de saber como é essa dor, tipo, se ela é compressiva, se ela é pontada. Pode perguntar para ele. Seu Agenor, o senhor poderia me dizer como que é essa dor? Estava em casa, mexendo com os livros velhos lá, e aí começou a doer. Então, esse é um desafio, né? Às vezes a gente faz uma pergunta para o paciente e ele não lê o livro que a gente leu, né? Então, você faz uma pergunta e ele responde aquilo que ele está sentindo. Então, às vezes eu tenho que estreitar um pouquinho a minha pergunta para ele poder entender o que eu estou querendo dizer, né? Ele quer saber se essa dor é compressiva, é tipo um aperto no peito, é desse tipo a dor? Sim. E quão forte é essa dor numa escala de 0 a 10? Sendo 0 uma dor mínima e 10 a dor mais forte que tem. Eu acho que 7, viu? E ela sempre foi 7 ou ela foi aumentando ao longo do tempo? Tem 3 horas que tá doendo bastante e a dor está vindo aqui para o queixo também. Ele disse que piorou um pouquinho nessas últimas 3 horas. O senhor sente mais alguma coisa, seu Agenor? A dor deu uma melhoradinha, mas não aliviou muito, não. Deve estar uns 5 agora. É uma dor que flutua, uma hora ela está 7, uma hora ela está 5, ela varia um pouco. Tem algum outro sintoma associado, seu Agenor? Não.
Tem alguma coisa que o senhor faz que alivia a dor? Não, nunca percebi nada, não. O senhor já teve essa dor antes? Não, E agora, quando o senhor falou que essa dor aumentou a intensidade, há umas 3 horas atrás, o senhor estava fazendo o quê? estava em casa mexendo com os livros velhos lá, e aí começou a doer. E há 3 dias atrás, o senhor estava fazendo o quê quando essa dor apareceu? Ele disse que essa dor há 3 dias, ela começou quando ele estava caminhando no mercado. Isso às vezes vinha mais forte, às vezes mais fraco, às vezes não tinha. Ela era meio intermitente. E agora, há 3 horas, que isso piorou aí mais. E quanto mais ele mexia ali nos livros, piorava mais a dor. O senhor fuma? Olha, eu fumei dos 20 aos 50, mas já não fumo mais. E beber, eu só tomo uma taça de vinho de vez em quando. O senhor tem pressão alta? Eu tenho a pressão alta. E diabetes? Não, Que medicações que o senhor toma? Ele mostrou aqui pra gente, olha. Ele trouxe uma prescrição prévia, ele deixou com a enfermeira. E ele está usando agora losartana 50 miligramas, amlodipina 10 miligramas de clortalidona, os 3 são antipertensivos, tá? E rosuvastatina, que é uma estatina, um medicamento para tratamento de colesterol, estabilização de placa em paciente que tem doença já estabelecida. Esses são os medicamentos que ele já vem utilizando. Eu vou pedir para o Gabriel. Gabriel, por favor, se você puder fazer um resumo para a gente, o que a gente teve até esse momento que a gente conseguiu entender da história do senhor Agenor. Professor, o Gabriel, ele só entrou antes na aula. Ah, desculpa. Então, quem que é? O Eduardo que falou? Isso. Eduardo, você pode ajudar a gente, então? Tá. Seu Agenor, 80 anos. Então, iniciou com um quadro de dor no peito há 3 dias, uma dor caracterizada em aperto. Essa dor, ela é em aperto, intensidade 7, mas ela flutua de 7 a 5. Dor em peito que irradia para o queixo. Ele não tem sintomas associados, né? Há 3 horas essa dor foi mais intensa. Além disso, não tem fatores de alívio e ele não apresenta episódios prévios de infarto. Como fator de risco, o paciente fumou durante 30 anos, né? Tem um consumo de álcool baixo, uma taça de vinho. Ele é hipertensivo e toma remédios antihipertensivos também. Losartana, amlodipina, clortalidona e rosuvastatina. Para o colesterol dele. Perfeito. Excelente, Eduardo. Quando a gente vai caracterizar uma angina, né, ela pode ser de vários tipos, né? A gente pode ter uma angina que ela é típica, falar, isso aqui é uma dor, realmente é uma dor de doença coronariana. Ela pode ser uma dor atípica e ela pode ser uma dor não anginosa. Então, sempre que o paciente tem dor torácica, desconforto no peito, é importante que a gente sempre avalie 3 características dessa dor, né? Primeiro, se ela é retroesternal, e ele diz que ela é retroesternal. Depois, se ela começa ou não, se ela piora com esforço físico. Por mais que a gente tenha feito perguntas para ele, às vezes o paciente ele não leu o livro, né? Como a primeira pergunta que foi feita foi como que é essa dor, né?
E ele respondeu, mas ele responde de uma maneira não muito clara, né? Então a gente tem que, de repente, ser bem direto, assim, né? Eu preciso responder essas 3 perguntas para mim mesmo. A dor desse paciente é retroesternal? Ela piora com esforço? E ela melhora com repouso ou nitrato? Porque isso me caracteriza uma angina típica, né? Então eu acho que vale a pena, eu vou conversar com ele aqui. Seu Agenor, fala aqui comigo. Quando o senhor estava lá fazendo esforço, o senhor sentia que piorava essa dor? Sim, Tá, legal. E quando o senhor parava, ela melhorava? Sumia completamente? não. Ela não sumia completamente. Pode ser que ele está num evento agudo, por isso que ela não resolvia totalmente, mas o fato de piorar com esforço me leva realmente a pensar em algum diagnóstico um pouco mais específico. Lembrar, pessoal, que paciente que tem quadros agudos de dor torácica, a gente deve fazer anamnese tão completa quanto a gente fez, ou até mais. Porém, esse é um paciente que pode instabilizar a qualquer momento. Então, a gente deve deixá-lo monitorizado logo de cara e já entender se ele tem alguma necessidade de um suporte inicial imediato. Né? Porque pode ser que esse paciente está em plena arritmia e por isso ele está com dor torácica e a gente não identificou. Esse paciente ele pode estar desaturando, por exemplo, e a gente não identificou. Pode estar hipotenso, a gente poderia já tentar fazer alguma medida mais rápida para ele e aí direcionar bem a nossa anamnese. Então, como esse paciente está com dor torácica nesse momento, eu prefiro, e a gente deve já rapidamente monitorizá-lo, né? Então, eu vou ligar aqui o monitor desse paciente, eu vou ligar a saturação para a gente ver como é que está a saturação. Ele está saturando 98%, está com uma frequência cardíaca de 109, 110, oscilando um pouco. O ritmo está organizado, tem uma alteração na repolarização aqui. Né? Acho que vale a pena também a gente já aferir a pressão arterial desse paciente. A pressão está 130/72. Então, sempre lembrem disso. Um paciente que se apresenta com dor torácica, com algum quadro de dispneia, desconforto respiratório, a gente faz a anamnese, investiga tudo, mas sempre o mais rápido possível já deixa esse paciente seguro, porque a qualquer momento ele pode evoluir com um quadro um pouco mais grave. Então, baseado nessa conversa que a gente teve na anamnese, quais seriam as hipóteses diagnósticas que vocês levantariam para o paciente, para o senhor Agenor? A síndrome aguda coronariana. Vamos lá. Então, nós temos lá uma síndrome coronariana aguda. Ok. O que mais? E por que você pensou nisso? Pela característica da dor? Imagino também pelos fatores de risco, né? Acho que a gente tem que pensar, sem dúvida, na síndrome coronariana aguda. Mas o que mais poderia dar um quadro parecido com esse? Mais alguma ideia, pessoal? Vamos pensar por sistemas aí, do ponto de vista do sistema cardiovascular. O que mais poderia dar uma dor torácica nesse paciente? Não é característico, tipo, a dor que ele falou, né? Mas dá para ver também como diferenciar uma dissecação da aorta. É uma dissecção aguda de aorta. Por que você acha que ela é menos provável? Porque a dor é retroesternal, né? Que ele caracterizou em aperto e irradiando para o queixo. Né? E a dissecção da aorta é uma dor muito intensa também, relatada pelo paciente. Então você acha que a dor seria mais intensa? E também a característica seria outra. Mais comum. Como é que seria a característica dessa dor? O paciente relata que parece estar rasgando por dentro. Então, uma característica mais intensa, né? Uma coisa mais forte. Ela teria oscilado tanto, assim? Às vezes melhora, às vezes melhora. Eu fiquei 3 dias em casa com a dor. Não, é uma urgência, né? Tem que... Então, eu posso ter quadros, né? Eu posso ter quadros de dissecções crônicas ou dissecções que não sejam tão sintomáticas, mas mais frequentemente a gente espera que a dor seja uma dor muito intensa, lancinante, e que o paciente vai prontamente procurar ajuda, né? Ele não vai ficar em casa 3 dias ali esperando, né? Então, ok, pode ser uma pós-diagnóstica, mas menos provável. O que mais? Poderia ser uma estenose aórtica também. Excelente. Estenose aórtica dá dor no peito? Sim. Sim. Né? Tipo anginosa? Sim. Então,
Eu acho que é uma hipótese, sim, a gente investigar. Como é que eu vou diferenciar essas duas coisas? Ele teria que estar apresentando também, poderia estar apresentando dispneia e síncope, né? Mas como ele não apresenta, ele fica um pouco mais fraco. Sabe? Isso, então o paciente não tem dispneia, tem síncope, nós não perguntamos para ele, né? Vamos conversar com ele, deixa eu ver aqui com ele se ele já teve desmaio. Eu não lembro de nós termos perguntado para ele se ele já teve síncope ou não. Senhor Genoro, o senhor tem desmaio? Não tem. Ele não tem desmaio, doutor. Mas permanece sendo, obviamente, um diagnóstico diferencial importante, né? O que mais, pessoal? Mais algum diagnóstico importante de a gente considerar aqui para esse paciente? Pericardite pode dar dor torácica? Pode. Sim. Então, se pericardite pode dar dor torácica, a gente esperaria uma dor ventilatória dependente, características um pouquinho diferentes, né? Piora quando deito, e eu poderia procurar na ausculta atrito pericárdico para considerar pericardite como um diagnóstico diferencial, né? Quais outros diagnósticos nós poderíamos pensar aqui do ponto de vista cardiovascular? Mais algum importante? Insuficiência cardíaca poderia dar dor no peito? Normalmente ela apresenta mais com quadro de dispneia, né? Mas uma questão que a gente pode ter, às vezes, é miocardite, né? Miocardite é um diagnóstico que também pode cursar com aumento de enzimas, pode cursar com dor torácica, né? Então, pensando do ponto de vista cardiovascular, temos isso. Do ponto de vista pulmonar, que poderia no pulmão levar a um quadro parecido com esse? Embolismo pulmonar. Então, TEP, né? Tromboembolismo pulmonar. Seria importante perguntar para ele se já teve trombose prévia, né? Investigar fatores de risco. Então, neoplasia associada pode aumentar o risco de fazer TEP, algum procedimento cirúrgico que ele tenha feito recente, internação. Então, lembrar se ele já tem história na família de trombose. O que mais? Pneumotórax poderia fazer dor torácica? Pneumotórax espontâneo é um paciente que fumou por 30 anos, pode ter um grau de DPOC, pode ter ali, às vezes, um DPOC grave, e ele pode fazer pneumotórax espontâneo. Isso pode dar dor no peito, menos provável aqui nesse quadro, mas a gente tem sempre que lembrar que é uma hipótese diagnóstica para pacientes com dor torácica, né? É claro, pessoal, num paciente, a gente está aqui discutindo a anamnese, né, e tentando levantar hipóteses, que esse que é o nosso objetivo aqui. O que mais que a gente poderia pensar do ponto de vista pulmonar? TEP, pneumotórax, um derrame pleural. Então, o paciente tem uma neoplasia, tem um câncer de pulmão, e ele faz um derrame pleural. Então, ele pode, sem dúvida, evoluir com dor torácica. Mas a dor ventilatória dependente, a característica é um pouquinho diferente, né? Gastrointestinal, teríamos alguma hipótese diagnóstica a considerar do trato gastrointestinal ou não? Uma coledocolitíase. O que não bate para pensar em coledocolitíase? Ele não tem dor em quadrante superior direito. A dor não é associada à refeição. Vamos perguntar para ele, porque a gente não fez essa pergunta especificamente. Seu Agenor, o senhor sentiu que essa dor piorava quando o senhor comia com a refeição? Ou não? Não. E o senhor tem sentido, está ficando mais amarelo, assim? Percebeu isso? Tem isso? Não tem. Acho que pouco provável, né? Então, a gente tem aqui um tempo proposto de 20 minutos para a gente fazer essa discussão, então, mas a ideia é essa, né? A gente levantou algumas hipóteses diagnósticas importantes aqui, que a gente vai agora no exame físico tentar entender qual que faz mais sentido, né? Nós levantamos algumas, teríamos outras para levantar, mas vamos então examinar o seu Agenor para a gente avaliar. O que vocês querem do exame físico?
A ausculta. Já Ausculta verifiquei 4. cardíaca ou pulmonar? Cardíaca. Cardíaca, né? Vamos lembrar, olha, por que eu estou auscultando o seu Agenor? Ah, só para vai que eu descubro alguma coisa lá. Não, eu estou auscultando porque eu quero saber se no coração dele tem um sopro de estenose aórtica, porque ele tem um quadro que pode ser compatível com isso. Eu quero saber se ele tem atrito pericárdico, porque pode ter um quadro compatível com pericardite. Eu quero saber se ele tem um sopro ou de estenose ou de insuficiência aórtica, porque se ele dissecou a aorta, ele pode ter feito uma insuficiência aórtica. Então, eu preciso auscultar também o foco aórtico com cuidado para saber isso. Eu posso ter um sopro de insuficiência mitral, se ele estiver fazendo uma insuficiência mitral aguda por um quadro de insuficiência coronariana, de infarto. Então, eu tenho uma série de coisas. Então, a minha ausculta ela tem que ser bem direcionada para aquilo que eu já conversei com o paciente. Né? Se você conversou com o paciente, você na ausculta fala, nossa, tem um sopro aqui, é porque você já deveria realmente ter levantado isso pelo menos como hipótese. Então, vamos auscultá-lo. Para auscultar, a gente já ter esteto. Pessoal, coloquem o esteto, quer dizer, coloquem o fone de ouvido, que vai ser o nosso esteto hoje. Todo mundo de esteto no ouvido, para auscultarmos o seu Agenor. O Zoom está um pouco lento, Fabrício. Pode ser que demore, né? A internet no Zoom, né? E aí, algum sopro? As bolhas estão em 2 tempos, né? Não escutei nenhum sopro de estenose aórtica, não escutei sopro de insuficiência mitral. Então, realmente, aquelas hipóteses ali são menos prováveis agora. Vamos ouvir o pulmão para a gente escutar, para ver se tem alguma auscultabolida em algum dos hemitórax, para a gente saber se está crepitando. E agora, o que fazemos com o senhor Agenor, pessoal? Então, entre aquelas hipóteses diagnósticas que nós conversamos ali no começo, né, agora que nós temos o exame físico e conversamos um pouquinho mais com o senhor Agenor, o que a gente vai considerar como as hipóteses mais prováveis aqui, né? Então, síndrome coronariana aguda continua sendo uma hipótese bem provável, né? A dissecção aguda de aorta não tem pico hipertensivo também, acho que menos provável, até por questão de incidência, prevalência, isso tem que considerar muito, né, nesse paciente que está no pronto-socorro aqui. Estenose aórtica severa, sem sopro, é pouco provável, então eu vou dizer que a gente vai dizer que isso aqui é bem pouco provável. Pericardite não tem atrito pericárdico, o eletro pode nos ajudar, mas a princípio também vou dizer que isso aqui é menos provável. Uma miocardite pode fazer esse quadro? Pode, sim, também vou deixar aqui, mas pouco provável. Pneumotórax, a ausculta está simétrica dos 2 lados, a gente percutiu também, estava simétrico, então não acredito que seja a principal hipótese, mesma coisa com derrame pleural. Então, acho que a gente vai ficando com hipótese aqui que o TEP continua sendo uma provável, miocardite, dissecção, mas a síndrome coronariana aguda continua sendo, acho que o mais importante aqui. Então, como a gente investiga esse paciente? O próximo passo seria um ECG. Um eletro de 12 derivações. Ok, então vamos fazer um eletro de 12 derivações. E aqui nós temos no eletro, eu não sei o quanto que vocês estão acostumados aí com eletro, sei que vocês estão no 6º período, então eu vou mostrar para vocês aqui o que está acontecendo, tá? Eu tenho um ritmo sinusal, tenho onda P, condução AV está normal, que esse intervalo entre essa ondinha P e o QRS está normal, mas quando a gente vai avaliar a repolarização, o segmento ST, ele tem um infra aqui, D1 e AVL, que é uma imagem espelho de um infarto que está acontecendo na parede inferior. O que a gente procura no eletro desse paciente? Supradesnivelamento desse segmento aqui, olha. Como assim supra? Vê que a linha de base dele está aqui, olha, e ao invés de depois desse batimento aqui, que é o QRS, ela continuar na mesma linha, ela está lá para cima, tá?
Quando isso acontece em duas derivações próximas, e próximas, D3 é próxima de AVF, acreditem em mim, eu digo que isso é um infarto do miocárdio com supra de ST, quer dizer que a artéria dele está ocluída, tá bom? Então, sem dúvida, naquele diagnóstico que nós tínhamos, é um infarto com supra de ST, né? E o tratamento dele seria a gente, inicialmente, vamos imaginar, ele tem uma artéria que acabou de romper uma placa, isso fez com que as plaquetas todas aderissem àquele local que rompeu a placa, e levou a hemostasia primária, então uma agregação de plaquetas, e depois uma hemostasia secundária com a formação de um trombo ali em cima da placa. Então a gente precisa antiagregar esse paciente. Então a gente prescreve 2 antiagregantes, né, para infarto com supra. Então a gente prescreveu aqui para ele, vamos prescrever junto comigo, vocês vão me ajudar aqui na prescrição. Vou prescrever para ele um AS, que é um antiagregante, clopidogrel, que é um segundo antiagregante, e a gente vai ter que abrir esse vaso, tá, pessoal? Então, nosso foco aqui é a discussão de anamnese, exame físico. Eu vou, então, agora conduzir junto com vocês aqui o caso. Então, a gente pode fazer uma angioplastia primária, que é ir lá com um catéterzinho e abrir a artéria do seu agenor, ou fazer um medicamento para abrir essa artéria que vai dissolver esse coágulo. A primeira hipótese, a primeira opção sempre é a angioplastia primária, tá? A gente tem aqui no serviço, então, eu vou pedir uma angioplastia primária para ele. Hemodinâmica. Certo. Tá, paciente com infarto com supra do PS. O problema é que a gente acabou, não tem 10 minutos de entrar com a TAV aqui. Vai demorar umas 2 horas, não dá para garantir nada antes disso não. Tá, jóia. Eu deixo a reserva se precisar para alguma coisa mais tarde. Tá, jóia. Abraço. Ixi, agora complicou. Não sei se vocês ouviram, mas a sala de hemodinâmica está ocupada. Estão fazendo uma troca de válvula por catéter e vai liberar só daqui 2 horas. Então, paciente com infarto com supra, a gente não pode aguardar. Se a gente não consegue fazer angioplastia primária, a gente deve fazer, então, trombolítico, tá? E para isso, eu preciso checar todas as contraindicações. A gente checou, eu conversei com ele aqui, ele preencheu o papelzinho aqui das contraindicações. O senhor tem alguma daquelas condições que eu mostrei para o senhor, que a gente conversou? Então, ele não tem contraindicações absolutas, nem relativas ao trombolítico. Então, a gente vai fazer um medicamento para dissolver esse coágulo. Tá? Vamos fazer, pode ser tenecteplase ou alteplase. Então, vamos fazer o trombolítico. Muito bom, já foi feito o trombolítico. Como é que o senhor está se sentindo agora, senhor Agenor? Está sentindo dor ainda? Não estou sentindo mais dor nenhuma. Só estou sentindo umas palpitações. É normal, senhor Agenor. Acabou de fazer o procedimento, pode dar arritmia. Isso quer dizer que o coração está voltando ao normal, tá? Está sentindo falta de ar, alguma outra coisa? Não, falta de ar não estou sentindo, não. Então, é importante a gente aferir a pressão arterial dele novamente, né? Depois ele ter feito o trombolítico, o medicamento. 128/71. Aí nós fazemos um novo eletro para saber se aquele supra sumiu, né? E realmente a gente olha que ele reduziu bastante aquele supra que eu falei para vocês, mostrando que o trombolítico funcionou. E, finalmente, nós vamos, então, agora encaminhá-lo para a unidade coronariana, entrar com beta-bloqueador, inibidor da ECA, estatina dose alta, e encaminhar para a unidade coronariana. Muito obrigado, viu? Se não fosse pela ajuda de vocês, eu acho que eu não passaria Fica por essa, tranquilo, não. seu Agenor, não tem problema não. Agradeço o pessoal aqui, olha, o Ângelo, a Clara, o Eduardo, o Marilza, todo o pessoal que ajudou a gente a atender o senhor, tá bom? Então, pessoal, esse é um caso bastante emblemático. Vocês vão ver esse paciente mais cedo ou mais tarde no pronto-socorro. 100% de vocês vão atender esse paciente.
E mais importante nesse momento da formação de vocês é vocês não pensarem que tudo é infarto, né? Então, o infarto é o mais prevalente, é o que pode acontecer, é o que mais frequente vai acontecer, mas é importante que a gente abra nosso leque de diagnósticos, né? A gente poderia ficar mais um bom tempo aqui conversando sobre o seu Agenor, mas não vai dar tempo porque nós temos uma outra paciente esperando aqui. Eu não gosto de atrasar a consulta, o paciente fica bravo, fica nervoso, fica estressado. Então, eu acho que é melhor a gente já consultar a nossa segunda paciente, porque depois ela já marcou compromisso. Então, antes de eu atendê-la, vocês ficaram com alguma dúvida em relação a esse caso? Vocês querem tirar alguma dúvida? Fiquem à vontade. Como é que foi a experiência de atender, Marilza? Seu Agenor, foi legal, não foi? Como é que foi? Você se sentiu atendendo ele mesmo? Sim, sim, sim. Eu só fiquei um pouco surpresa, porque eu não estou acostumada com esse modelo de atendimento, mas deu tudo certo, sim. E aí, Eduardo, como é que foi? Porque eu estou em Londrina, vocês estão em Porto Alegre, imagino eu. Tem pessoas que poderiam estar em qualquer lugar do mundo e nós atendemos o mesmo paciente juntos, né? Escutamos juntos ele, auscultamos. Então, bom, eu vou já chamar a senhora Antônia, porque ela está fazendo um escarcéu ali na recepção. Então, já vamos conversar com ela aqui. Depois a gente fala um pouco sobre essas sensações aí de vocês com a dinâmica, tá bom? Oi, senhora Antônia. O que aconteceu, senhora Antônia? Vocês estão vendo a senhora Antônia? Sim. Sim. Pois não, vamos ver. Vamos rever a ficha dela, que faz tempo que eu não vejo a senhora Antônia. Deixa eu só abrir um outro módulo aqui, rapidinho. Então, eu vou abrir o prontuário dela para a gente conferir. A senhora Antônia Maria, ela tem 59 anos, ela é costureira, está tendo cansaço e desmaio. Ela já tem algumas doenças prévias aqui, ela já teve infarto, já teve diabetes. Ela, vamos dizer que é o senhor Agenor amanhã, certo? Porque ela já teve alguns eventos aí. Mas, pois não, senhora Antônia. O que está acontecendo? Há uns 3 anos eu infartei, comecei a tratar coração, mas de uns tempos para cá eu piorei muito. Aí eu resolvi trocar de médico. Vocês conseguiram escutar o que ela falou ou não? Sim. Sim. Tá. Então tá bom. Aqui, minha internet está um pouquinho devagar aqui, pode dar um delay aí para vocês. Mas ok. Então ela está com essas queixas. Vocês querem saber mais alguma coisa dela? Sim. Dona Antônia, por favor, o que seria essa piora que a senhora mencionou? Eu sinto quase o tempo todo, só de fazer as coisas normais de dentro de casa, eu já fico muito cansada. Tá. O que a senhora está sentindo, senhora Antônia? Tem uns 2 meses que eu estou sentindo muito cansaço, a falta de ar. E a semana passada fiquei preocupada porque eu desmaiei. O que a senhora estava fazendo, dona Antônia, quando você desmaiou? Estava andando, indo da cozinha para a sala, de repente apaguei, caí, não vi mais nada. Só acordei com meu marido, desesperado, me ajudando.
A senhora sentiu alguma coisa logo antes de desmaiar, tipo tontura ou alguma coisa? Eu senti uma palpitação forte no coração antes de desmaiar. De vez em quando eu sinto isso sim. Já tinha acontecido isso antes? Sim. E a senhora sentiu mais alguma coisa antes de desmaiar ou depois? Olha, eu tô me sentindo muito inchada, da cintura para baixo, muitas pernas, pés, demais, incomodando muito. E no dia do desmaio, além desse inchaço todo, ele quer saber se naquele dia a senhora teve convulsão, assim, eliminou fezes, eliminou urina, assim, ou não? Não. A senhora acordou confusa do desmaio? Não. E voltando para o seu cansaço, a senhora sente falta de ar para fazer as coisas? Eu sinto quase o tempo todo, só de fazer as coisas normais de dentro de casa, eu já fico muito cansada. E a senhora já acordou com falta de ar no meio da noite? Sim. Dona Antônia, como é que a senhora dorme? A senhora usa travesseiro? Mais de um travesseiro? Ela me disse que ela usava um travesseiro, agora está precisando de 2, e mesmo assim ela fica acordando à noite com falta de ar. E o inchaço aumentou muito, assim, nos últimos dias. Dona Antônia, essa falta de ar, ela ameniza quando a senhora fica em repouso? Sim. E chega até ela quando está paradinha, Dona Antônia? Não tem. Então, a gente investigou a queixa dela principal, ela está com... fizemos a história do doença atual, né? A gente examinou como é que era essa dispneia, quais eram as características dessa dispneia, quais eram as características do desmaio, né? Fizemos uma investigação de alguns sintomas além disso, né? De antecedente pessoal, o que seria importante de a gente conversar com ela aqui? Ou não tem nada que seria importante? Dona Antônia, a senhora já internou previamente por causa disso? Eu tenho todos os meus exames, estão todos aqui. Ela trouxe aqui, olha, de uma internação que ela teve, sim, viu, doutor? A senhora Antônia Maria, ela deu entrada com infarto agudo do miocárdio, parede anterior extensa, então ela teve um infarto grande, já com 11 horas de evolução ela chegou no hospital. Foi feito cateterismo e foi feita uma angioplastia na descendente anterior. O fluxo ficou bom e tinha outra lesão na coronária direita. Só que ela evoluiu na internação com disfunção ventricular, com insuficiência cardíaca, perfil C, que é quando o paciente fica mal perfundido e com muito congesto. Foi feita compensação e ela teve alta. Então, ela teve essa internação que ela teve, mas não especificamente pela falta de ar. Ela começou depois disso com esse quadro de falta de ar. Doutor. A senhora está tomando algum medicamento, senhora Antônia? Eu tomava esses remédios aqui, me disseram que eu não podia parar de tomar nunca, mas eu não estou vendo efeito nenhum. Ela está tomando medicamentos aqui para insuficiência cardíaca, né? Espironolactona, enalapril, bisoprolol, um diurético, furosemida, um antiagregante, porque ela teve esse infarto prévio, rosuvastatina,
e está usando 2 antidiabéticos orais aqui, né? Então, essa é uma das coisas que a gente sempre vê no paciente cardiológico, né? A polifarmácia, isso pode trazer algumas complicações aí, mas mesmo com tudo isso, ela permanece sintomática, né? Então, nós poderíamos levantar uma série de hipóteses diagnósticas aqui, mas antes a gente precisa conversar um pouquinho sobre a atividade física dela. Ela está fazendo atividade, não está? Como é que é a dieta, né? A senhora está fazendo atividade física? Não, depois do infarto eu parei, mas também nunca fiz muita atividade. Não gosta de fazer. Tá. E a dieta, como é que é? Se controla o sal? Minha dieta, eu tirei o sal, evito o açúcar. Tô me cuidando, regular. Evita açúcar, sei. Tá, beleza, ótimo. Então, quais hipóteses diagnósticas nós poderíamos pensar aqui para a senhora Antônia, pessoal? Me ajudem. Ela tem uma síndrome clínica, né, que a gente consegue identificar de insuficiência cardíaca, certo? Como que a gente diz que esse paciente tem insuficiência cardíaca? Quando que eu digo, não, esse paciente tem insuficiência cardíaca? O que é essa síndrome? Tem alguma maneira que eu possa utilizar para dar esse diagnóstico para o paciente? Ou não? Ela tem apresentado inchaço, né? Pode ser um sinal de insuficiência cardíaca, mas tem outras formas da gente avaliar também. A gente pode fazer uma eco, ver se ela está com a fração de ejeção reduzida, ou ver se ela tem turgência jugular, refluxo hepatojugular também, para ver se é insuficiência cardíaca direita. Perfeito. Lembrando só que, assim, é importante tudo que você disse, mas o eco ele é um auxiliar de diagnóstico para a gente diferenciar a fração de ejeção, se a fração de ejeção preservada, se é reduzida, mas o diagnóstico, habitualmente, ele pode ser clínico, né, da insuficiência cardíaca, e a gente tem alguns critérios maiores e menores que a gente usa para definir essa síndrome clínica, né? Então, se o paciente tem alguns critérios de Framingham, critérios maiores ou menores. Se tiver 2 desses critérios maiores, que tem desde dispneia paroxística noturna, estertores, edema agudo de pulmão, enfim, tem uma série, então são 9 diagnósticos, sintomas, aliás, e sinais que a gente deve pesquisar. Se ele tiver 2 daqueles, o diagnóstico sindrômico é de uma insuficiência cardíaca, que pode ter como etiologia desde doenças valvares, como doenças isquêmicas, hipertensivas, idiopáticas, né? Então, pode variar a etiologia de várias maneiras, mas o diagnóstico sindrômico dela, eu acho que está bem claro como insuficiência cardíaca. Mas ela tem essa síncope também, né? Que nos parece ser uma síncope cardiogênica, né? A gente poderia aqui ficar discutindo por um bom tempo as características da síncope dela e quais diagnósticos diferenciais que a gente poderia levantar aí para a senhora Antônia, né? Mas é importante examiná-la, né? Então vamos examinar a senhora Antônia para saber se ela tem algum achado aí importante do ponto de vista cardiovascular, né? Primeiro, se ela tem algum sopro também de estenose, porque ela está fazendo síncope, né? O Agenor, lembra que a gente falou de que essa era uma possibilidade, né? Estenose aórtica pode fazer síncope. Então, nós não conseguimos auscultar nenhum sopro, a bulha está rítmica, agora ela não tem arritmia, ela poderia estar fazendo fibrilação atrial, né, alguma arritmia sustentada que ela não tem. Vamos ouvir o pulmão dela, pessoal? Ela está com tanta dispneia, né? Vamos ver se está crepitando ou não. Marilza, o que você achou dessa ausculta pulmonar?
a presença de crepitantes bilateralmente nas bases dos hemitórax? Não sei. Perfeito, é isso mesmo. Então, ela justifica, né, esse quadro que ela está apresentando de falta de ar, ela está congesta nesse momento, né? Então, o importante aqui seria nós adequarmos o tratamento dela, né? Ela está com diurético, mas está com uma dose baixinha ainda. Existem medicamentos para pacientes que não respondem ao inibidor da ECA, que devem ser considerados, né? Então, vamos discutir aqui a prescrição dela rapidamente, que esse não é nosso foco hoje. Mas, então, o sacubitril/valsartana é uma combinação que tem se mostrado como benefício para esse paciente com insuficiência cardíaca, né? Com redução de mortalidade, melhora de sintomas, no lugar do enalapril. Então, senhora Antônia, a senhora vai suspender o enalapril aí 1 dia e meio, tá? 2 dias sem ele. Depois começar a tomar esse medicamento sacubitril/valsartana, tá? E um outro medicamento, a dapaglifosina, que é também um medicamento que mostrou reduzir mortalidade nesses pacientes, melhora de sintomas, reduzir internação. Então, ela já é diabética, já estava usando antidiabético, então talvez para ela seja talvez não, com certeza para ela é uma melhor opção do que o que ela estava tomando, além de a gente aumentar a dose do diurético para 2 comprimidos. Tá ok? A senhora vai tomar tudo isso daí agora, tá bom? E vamos fazer os exames, fazer Holter, fazer eco, para a gente poder investigar. Eu vou fazer todos os exames e tomar esses remédios que você está me pedindo. A senhora Antônia, pessoal, ela voltou e ela realmente tinha um eco com fração de ejeção de 27%. Ela melhorou bastante os sintomas depois do medicamento. Vamos ver como é que melhorou a dispneia, a falta de ar? Eu melhorei um pouco, mas meu coração ainda está disparando. Eu estou tomando medicação certinha. Então, ela continua com sintomas de arritmia. Ela fez o Holter tinha taquicardia ventricular sustentada, alguns episódios, que paciente isquêmico com disfunção ventricular e taquicardia ventricular sustentada tem um risco muito alto de morte súbita, né? Então, a gente precisa colocar um aparelhinho, que é um desfibrilador implantável, e ela no Holter também tinha algumas pausas, então foi optada por também fazer terapia de ressincronização. Ela tinha um QRS bem alargado, a gente pode depois discutir em outro momento, vocês podem discutir um pouco mais de calma e um pouquinho mais pormenorizado esse caso, mas o mais importante aqui era a gente focar na anamnese e exame físico. Então vamos aumentar o sacubitril/valsartana e vamos indicar para ela fazer esse procedimento, tá bom, senhora Antônia? Nossa, foi tão sério assim? Esse desmaio? Eu posso morrer? Eu quero colocar então o aparelho o mais rápido possível. Morrer todos podemos, senhora Antônia, né? Agora, então ela foi submetida ao procedimento e a gente tem até aqui um vídeo do procedimento depois, que foi então introduzido e colocado o desfibrilador e a terapia de ressincronização, e ela retorna aqui para a gente depois desse tratamento todo. Como é que a senhora fez o procedimento? Fiz sim, deu tudo certo. Ele até pediu para trazer esse relatório aqui para vocês. Muito bem, então ela fez o procedimento com sucesso, está acompanhando com a equipe. Está sentindo algum sintoma ainda? Está conseguindo fazer as suas atividades do dia a dia? Estou me sentindo bem mais disposta e já estou conseguindo fazer caminhada 3 vezes por semana. Ótimo, isso mesmo. Vamos ver se melhorou a ausculta pulmonar e a gente já libera a senhora Antônia. Marilza, o que você acha dessa ausculta? Melhorou? Sim, melhorou bastante. Muito bom. Então, senhora Antônia, vamos acompanhar. A senhora vai voltar em 3 meses, a gente vai repetir o eco, tá bom? Para ver se melhorou a fração de ejeção e continua com os medicamentos. Ok? E finalizamos nosso atendimento. Basicamente, então, essa é a dinâmica, pessoal, que a gente gostaria de mostrar. Eu passei um pouquinho do tempo aqui proposto,
Mas é que é tão divertido, né, que eu ficaria aqui com vocês a manhã inteira, sem problema nenhum. A gente teria tempo de abordar muitas outras coisas. Então, os casos são muito ricos, eles podem ser utilizados tanto... Se a gente ficar na anamnese, dá para ficar 1 hora. Se quiser ficar no tratamento, dá para ficar 1 hora. E desculpa aí do passado um pouquinho do tempo, mas eu acho que isso era importante para mostrar para todos como que isso é. E, finalizando, a gente está acabando de instituir agora, então também o Canezinho pediu para eu mostrar ali no comecinho, a parte de gamificação. Vou mostrar isso aqui em 30 segundos, que na verdade é um novo formato da plataforma, que vocês ainda não vão ter acesso a ele, isso aqui está entrando no começo de abril, em que você vai ter vários casos clínicos para fazer o atendimento. Depois disso, você vai ter um ranking em relação à sua turma, quanto que você foi a sua pontuação no caso clínico, sua pontuação nas questões, o tempo de horas que você ficou ali. Se você fizer um caso de madrugada, você vai receber lá um badge para você compartilhar com seus amigos que você foi o guerreiro que estava 3 da manhã fazendo caso clínico. Se você acertar tudo, você vai ser o senhor perfeito. E aí vocês vão descobrindo aí ao longo da jornada várias certificações que vocês podem ter. E isso é o mínimo do mínimo que eu estou mostrando aqui, só para não passar muito mais do tempo de vocês. Tá bom? Então, deixo aí com a Sheila e obrigado aí pela atenção de vocês todos. Excelente, Fabrício. A ideia era mais mostrar para vocês como é que funciona. Obrigada pelos alunos, então, que foram excelentes médicos. É uma surpresa mesmo, Marilza, a primeira vez as pessoas não estão acostumadas, né? Mas vocês foram ótimos, eu acho que é assim mesmo. E a ideia é que vocês vão melhorando, vocês vão se desinibindo e vocês vão entrevistando melhor e sendo cada vez mais rápidos. Então, esse crescimento a gente vê ao longo do período de treinamento, é super legal de ver. Para ter uma ideia, quando a gente começou com a simulação com os alunos como atores, né, eu me lembro que a gente começou e o pessoal meio inibido, não perguntavam muito, e aí quando a gente chegou na metade do semestre, estava tão bom que eu decidi já na primeira experiência a gente fazer daquilo uma prova, porque a evolução é impressionante da capacidade de vocês raciocinarem e interagirem, né? Então a ideia é essa, o Fabrício mostrou as possibilidades, elas são enormes, aqui é só uma amostrinha pequena, a ideia é que a gente possa, junto com vocês, ir fazendo esse trabalho e ensinando ao mesmo tempo, e em alguns momentos a gente vai deixar vocês irem fazendo o caso e depois a gente vai discutir. Então são várias possibilidades de interação, né? Os monitores vão participar, eu vi que tem alguns deles já conectados, a Franciele, que é a professora docente, né, que é a nossa aluna de doutorado, também vai estar junto com a gente, e nós vamos fazer um treinamento com os professores para a gente poder utilizar o máximo possível esses recursos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e que vai ser um grande ganho. E no momento que for possível, quando a gente acabar esse período, se já for possível vocês voltarem para o hospital, vocês já vão estar prontos para estar na frente do paciente, conversando e fazendo as hipóteses diagnósticas. Certo, pessoal? Não sei se alguns professores já estão me mandando aqui por WhatsApp comentários e perguntas e discussões. Eu acho que os professores que estão aí, que participaram enormemente também das simulações, eu vou mandar para vocês a lista de casos, já tem vários casos preparados que eu acho que vão nos auxiliar, né, na parte de simulação com os alunos. Não sei se alguém quer perguntar, comentar alguma coisa. Eu quero, Sheila, posso? Oi, claro. É a Cris. Eu estou aqui, Francisco e Mário, porque meu filho botou aqui o nome dele do Mário Bros, né? Por isso que não tá, Cristiano. Mas eu queria dizer que é fantástico, né? Muito legal, assim, adorei. Eu queria fazer 2 perguntas rápidas. Uma tu já respondeu, a gente vai ser treinado para usar, né? Isso. Porque dá para eles usarem sozinhos ou dá para a gente ir fazendo que nem foi feito aqui, né? Isso, é as 2 possibilidades, exatamente. E uma outra pergunta que eu queria fazer para os criadores. O paciente responde pergunta aberta só porque eu sou professora de sêmio. E eu fiquei com a impressão que parece que tu tem que fazer uma pergunta mais fechada para ter a resposta. Se tu disser assim, me conta o que aconteceu, o paciente conta alguma coisa? Depende muito do caso. Eles têm em torno de 15 a 20 perguntas abertas, cada caso clínico, que são focados exatamente com esse tipo de coisa, como que foi, como que é e tal. Uhum. Isso foi escrito pelos autores, então cada caso ele tem uma quantidade dessas perguntas.
Para as outras, a gente tem algumas maneiras de responder sim, não, tenho, não tenho. Então, eu acabo transformando essa pergunta numa pergunta fechada, ou eu simplesmente respondo para o aluno, mas isso a gente treina bastante aí no treinamento dos professores, como fazer isso. Ô, Fabrício, é tu que estava respondendo ou era ele que estava respondendo sozinho? Era tu que Era ele, ué, eu não estava fazendo nada. Não, tá? mas tu que escolhe as respostas ou não? Como é que é? Então, eu tenho um controle que eu vou selecionando as perguntas e ele vai respondendo. Que vocês no não modo viram, sincrônico, com né? controle. No modo assincrônico, os alunos, eles veem as perguntas, né? Para facilitar e direcionar o raciocínio clínico deles, porque eles ainda são inexperientes. No modo sincrônico, o professor conhece a aula, conhece o caso, né? Mesma coisa, né? Tem que estudar o caso, como tem que estudar a aula, para poder fazer a apresentação para o grupo de alunos e gerar discussão, né? Mas, assim, professora, é aquilo que não sei se vocês notaram, né? O Fabrício abriu um Word do lado, tem todo um trabalho do professor, porque é necessário, é uma ferramenta que, se nós, professores, não fizermos a atuação de nosso papel como professor, né? A ferramenta, ela pouco faz, né? Ela faz no modo assincrônico, onde os alunos vão entrar em casa, depois de assistir a aula, e vão trabalhar sozinho depois com esse caso que o Fabrício apresentou. Aí eles vão fazer o multietapas, vão sozinho ver o caso em casa e trabalhar e tirar as dúvidas, auscultar mais a estenose aórtica, a estenose mitral. Ou ele faz a sala de aula invertida também, ele assiste, ele faz o caso clínico e depois ele vem discutir o caso clínico em grupo, né? Isso aí é fantástico, eu acho, né? Tu pegar e fazer todo o caso clínico e depois ir com o professor e resolver o caso clínico, né? Eu acho que é isso que é aprendizagem, tu tem que fazer várias vezes. Exatamente. E o professor pode sugerir, e se tivesse esse outro sintoma? Tu pensaria em outra coisa? E daí tu vai aumentando, né? É fantástico. E a Marilza falou uma coisa, Sheila, muito legal, e que eu achei, viu, Marilza? Ela falou, eu tô acostumando, mas é isso mesmo, é vida real. Quando a gente chega no ambulatório, a gente fica com vergonha de perguntar para o paciente, você está passando... Então é legal você ser sem vergonha agora, para depois, a hora que você entrar no ambulatório, lá no 5º ano e 6º ano, estiver atendendo, você já sentar na cadeira, na frente do paciente e lembrar dessa paciente, qual era o nome dela, Fabrício? São tantos, agora eu não lembro. A dona Antônia, você vai falar, putz, eu lembro que eu atendi a dona... A primeira vez que você for atender uma insuficiência cardíaca, você fala, eu lembro que eu atendi a dona Antônia, eu vou fazer as mesmas perguntas para ela. Eu lembro dessa ausculta. E assim, você não vai ter mais vergonha com a dona Antônia, mais ou menos isso. Então, a ideia é que no começo acontece isso e é normal. Os alunos estão perguntando aqui, pessoal, se vão ter acesso à plataforma. A gente vai fazer uma organização de liberar aos poucos alguns casos, combinado com os professores dos módulos que vocês estiverem passando. Então, assim, né, como o Canezinho falou, nós estamos em contato faz 10, 15 dias recém, e a gente está organizando isso, mas para vocês já usarem em breve. Então, eu vou enviar para vocês como é que vai ser essa liberação para vocês fazerem os casos, combinado também com os professores de cada uma das especialidades. Certo, pessoal? Mais alguma pergunta? E eu acho que vocês podem sentir na pele de vocês, né? Como é que seria se fosse uma aula, eu dando uma aula de insuficiência cardíaca para vocês, ou uma aula de infarto? Eu não sei se vocês teriam a mesma atenção que vocês tiveram no seu Agenor, né? Vocês não perceberam, mas foram vários microlearnings que vocês foram tendo ali, desde um eletro, desde como a conduta, o tratamento, mas não foi uma aula especificamente, mas vocês aprenderam muito, tenho certeza. Com certeza, sim. A ideia é que a gente possa utilizar isso, então vocês vão ter as aulas nas especialidades, então para ter a base teórica disso, algumas vocês vão estudar e vocês vão fazer essas atividades que com certeza, vocês já tendo alguma base, vocês vão aprender mais ainda, certo? Então, gostaria muito de agradecer Fabrício Canezinho, gostaria muito de agradecer aos alunos, né, corajosos, maravilhosos, que disponibilizaram aqui na frente 70 pessoas, vários professores conectados, obrigada, pessoal, por estar aí. Fran, obrigada por estar aí, os monitores também, certamente nós vamos precisar muito de todos vocês para mais esse desafio, que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Certo, pessoal? Muito Professora, obrigada. eu também quero agradecer, viu? Parabéns, eu achei muito interessante mesmo. Até no primeiro caso eu fiquei meio assim, né? Porque, sei lá, tudo novo, né? Eu fiquei um pouco apreensivo, mas eu gostei muito, viu? Muito mesmo.
É legal que é apreensiva como vai ser na prática, né? Na prática É, você vai estar muito sim, apreensiva isso também, mesmo. né? Eu pensei a mesma Mas agora coisa. menos, né? Agora menos. Não, vocês vão ver que vocês vão chegar super craques de fazer a entrevista com o paciente, com esse treinamento vai ajudar muito. Tá bem, tá bem. Obrigada, tá? Obrigada a todos, então. E agora vocês vão para os pequenos grupos, tá? Eu vou estar em contato direto com vocês, com o Eduardo e também quem tiver, a maioria de vocês já foi meus alunos, vocês têm meu telefone sempre que precisarem, tá bom? Beijos a todos, pessoal. Tchau, gente. Tchau, Tchau, obrigada. tchau. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau.